Imagina você entrar no posto às 6 da manhã, bater o ponto, vestir o colete, ajeitar o cinto, conferir rádio, lanternas e câmeras. E, ao mesmo tempo, saber que, depois de mais de 25 anos nessa rotina de risco, uma única decisão tomada em Brasília, por 11 ministros que você nunca viu na vida, pode ser a diferença entre se aposentar como vigilante especial ou ter que aguentar mais anos de escala pesada, como se fosse um trabalhador comum. É isso que o tema 1209 do STF fez com a cabeça e com a rotina de milhares de vigilantes. Ou ele confirma, de vez, o direito à aposentadoria especial por periculosidade, inclusive depois da reforma da Previdência, ou joga mais gente no buraco da regra comum, como se o risco de levar um tiro na porta do banco fosse igual ao de digitar em um escritório. Neste vídeo, eu vou te contar a história de um vigilante fictício, o João, que representa a vida real de muita gente na categoria, e mostrar passo a passo como a decisão do STF no tema 1209 impactou o dia a dia dele, no posto de serviço, nos plantões, na relação com a empresa, no jeito de guardar documentos e até no modo de enxergar o próprio futuro. Fica até o fim, porque você vai perceber que o tema 1209 não é coisa de advogado, nem só discussão de internet. É algo que pode mudar quanto tempo você ainda vai trabalhar, como o INSS vai olhar seu PPP e se aqueles 25 anos de risco vão valer, de fato, como tempo especial. Vamos começar apresentando o João. João tem 49 anos, é vigilante há quase 27 anos, começou jovem em transporte de valores, depois foi para banco, condomínio empresarial, supermercado e nos últimos anos trabalha num hospital particular como vigilante patrimonial. Sempre esteve exposto a risco. Já foi rendido em plantão, já passou por tentativa de assalto, já interveio em briga na porta de agência, já ficou noites inteiras em ronda externa, em área perigosa. Na cabeça dele, durante muitos anos, valia a regra antiga. Com 25 anos como vigilante, me aposento mais cedo, na aposentadoria especial. Só que, quando a reforma da Previdência chegou, em 2019, ele ainda não tinha completado esses 25 anos. Faltavam alguns meses. A reforma mudou o jogo, enquanto o João ainda estava na partida. De uma hora para outra, ele viu na TV que a aposentadoria especial agora teria idade mínima. O tempo de contribuição especial não bastava mais sozinho. E que periculosidade poderia não ser mais tão facilmente aceita pelo INSS. Ele foi ao INSS, perguntou por alto e recebeu uma resposta fria. Vigilante não está na lista de atividades especiais do INSS. Só ruído, agente químico, essas coisas. Se o senhor quiser, entre com pedido e a gente analisa. Ao mesmo tempo, João começou a ouvir falar de decisões da Justiça que reconheciam a aposentadoria especial de vigilante por periculosidade, com base em PPP e laudos, e o nome de um tal tema 1209 no STF começou a aparecer em vídeos, grupos da categoria e conversas de sindicato. Esse tema é o processo em que o Supremo iria responder, de forma definitiva, uma pergunta que muda tudo. O vigilante, pela periculosidade, tem direito à aposentadoria especial e ao reconhecimento de tempo especial, mesmo depois da reforma da Previdência? Ou o INSS pode continuar negando, dizendo que só vale agente químico, físico e biológico? Por anos, o tema 1209 ficou parado. Enquanto isso, João continuou trabalhando, acumulando mais tempo de vigilância, os joelhos doendo, a coluna reclamando, o psicológico cansado de ver situação de risco toda semana. Ele pensava, se o STF decidir contra, todo esse tempo a mais que eu estou fazendo como vigilante pode virar tempo comum. Vou ter que encarar idade mínima e pontuação como se nunca tivesse posto um colete na vida. Um dia, em 2026, sai a notícia. O STF enfim julgou o tema 1209. E a decisão, na nossa história, veio favorável ao vigilante.
reconheceu que atividades de periculosidade, como vigilância e segurança privada em condições de risco, podem sim gerar aposentadoria especial, inclusive após a reforma, desde que comprovada a exposição habitual e permanente ao perigo com documentação adequada. Determinou que o INSS não pode simplesmente negar com base em categoria profissional, e sim analisar caso a caso, considerando PPP, laudos e a realidade do posto de trabalho. E deixou claro que o tempo de vigilante em condições de risco não pode ser jogado como tempo comum, sem ao menos uma análise técnica aprofundada. Na prática, o que mudou na rotina do João depois dessa decisão? Primeiro, a forma como ele olha o próprio passado de trabalho. Antes, ele via os quase 27 anos de vigilante como muito tempo de casa e muita experiência. Depois do tema 1209, ele passou a enxergar esse tempo como patrimônio previdenciário. Cada ano imposto perigoso é um tijolo na construção do direito à aposentadoria especial. Cada empresa em que trabalhou é uma peça do quebra-cabeça de PPP e laudos. Cada escala, ocorrência e função descrita na carteira podem ser prova de exposição à periculosidade. Ele decidiu organizar tudo. Foi atrás dos PPPs de todas as empresas em que trabalhou, da transportadora de valores do começo da carreira, dos bancos em que atuou armado, do supermercado em área violenta, do hospital em que trabalha hoje. Descobriu que alguns PPPs estavam incompletos. Outros nem tinham a palavra periculosidade ou vigilante clara. No papel, ele parecia quase um auxiliar de serviços gerais. A decisão do STF deu coragem para ele cobrar correção desses documentos, procurar antigos empregadores, registrar reclamações formais e, quando preciso, buscar ajuda de advogado e sindicato para pressionar pelo preenchimento correto. Segundo, mudou a maneira como o João pensa o futuro. Sem a decisão do tema 1209, ele imaginava que só teria duas opções ruins: esperar até uma idade alta para se aposentar por idade comum, ignorando o risco de décadas, ou entrar em brigas intermináveis com o INSS, sem um respaldo claro do judiciário. Com a decisão favorável, o cenário ficou mais definido. Se ele conseguir provar 25 anos de atividade especial como vigilante, pode buscar aposentadoria especial mesmo depois da reforma, respeitando as novas regras, mas com um reforço muito maior a seu favor. Se não fechar tudo, ainda assim, pode transformar parte desse tempo em pontuação mais alta para regras de transição, melhorando posição em relação a quem nunca trabalhou em risco. Terceiro, mudou a relação dele com o INSS e com a empresa. Na empresa agora, qualquer conversa sobre PPP, laudo e descrição de função vem com outro peso. Quando alguém diz, isso é detalhe, ele responde, não é detalhe. O STF já reconheceu que vigilante tem periculosidade. Esse documento pode definir se eu me aposento mais cedo ou não. No INSS, ele não chega mais pedindo um favor. Ele chega com o discurso de quem sabe que existe um precedente forte, que não está pedindo algo inventado, mas uma aplicação concreta da decisão do Supremo. Quarto, e talvez mais importante, mudou a forma como o João fala com outros vigilantes. Na sala de descanso, nos grupos de WhatsApp da categoria, ele começou a explicar o básico que aprendeu. Que não basta ser vigilante para ter aposentadoria especial garantida. Que é preciso provar o risco com documentos, não só com histórias. Que o tema 1209 abriu uma porta, mas não empurra ninguém por ela sozinho. Cada um precisa fazer sua parte. Ele virou aquele colega que fala, guarda teu PPP, cara. Guarda teu contra-cheque. Não assina papel em branco. Não deixa na empresa te registrar com outro cargo, só para pagar menos adicional de periculosidade. Agora, eu quero que você entre nessa história com o João. Comenta aqui embaixo há quantos anos você trabalha na área de vigilância. Se já pediu ou pensou em pedir aposentadoria e se já ouviu falar do tema 1209 antes desse vídeo. Diz também qual é a sua maior dúvida.
Se é sobre direito adquirido, tempo especial depois de 2019, documentos, ou medo de ter todo aquele tempo de risco tratado como se fosse emprego comum. Os comentários de vocês ajudam a gente a trazer mais casos da vida real para o canal e montar vídeos práticos, com exemplos de cálculos, simulações de cenários e dicas de documentos que um vigilante não pode perder de vista. Voltando para o João, a decisão do STF também mexeu com a rotina dele de um jeito mais sutil. Ele passou a olhar diferente para cada noite de plantão. Não é que o risco tenha diminuído, o posto continua perigoso, os problemas continuam surgindo. Mas agora, ele sabe que esse risco, ao menos, está protegido por uma decisão judicial que reconhece o peso da profissão na hora da aposentadoria. Isso não paga o medo, não apaga os traumas, mas dá uma sensação de que o Estado, em algum nível, deixou de fingir que vigilante é só mais um CLT qualquer. Ao mesmo tempo, a decisão trouxe um recado duro. Se você não provar, não adianta reclamar depois. João entendeu que o tema 1209 não é um bilhete premiado automático. É uma arma na mão de quem se preparar, reunindo documentos, corrigindo o cadastro, não aceitando ser registrado em função que não corresponde à realidade, buscando orientação previdenciária antes de pedir a aposentadoria, para não desperdiçar a melhor regra possível. Ele também percebeu que não dá para confiar só em promessa de empresa ou em papo de corredor no próprio INSS. Pode deixar que a gente preenche o PPP depois. Quando chegar perto da aposentadoria, a gente vê isso. Não se preocupa com isso agora. Todas essas frases, depois do tema 1209, passaram a soar perigosas. João aprendeu a exigir por escrito, pedir cópia de tudo, guardar e escanear documentos, fazer backup, porque sabe que, quando for pedir o benefício, o que conta não é a lembrança, é a prova. Talvez a maior mudança, porém, não esteja em documento nenhum, mas na autoestima. Por muito tempo, o vigilante foi tratado como se fosse mão de obra substituível. Se um sai, entra outro. Se reclama, é trocado. Ver o STF discutir e reconhecer a aposentadoria especial do vigilante é, de algum jeito, um recado de que a sociedade enxerga, sim, que ali existe um risco diferente. Na rotina do João, isso aparece no jeito de conversar com a família. Quando o filho pergunta por que ele não troca de profissão, ele consegue explicar que está lutando para transformar anos de risco em um direito concreto, e que uma decisão do STF finalmente deu nome para isso. Se você é vigilante, ou pensa em entrar na área, a história do João e o tema 1209 deixam algumas lições claras. Não espere chegar perto da aposentadoria para pensar na aposentadoria. Cada ano de vigilância em condição de risco é uma peça do seu direito, e essa peça precisa estar documentada. Decisão do Supremo ajuda muito, mas não substitui PPP bem feito, laudo correto e planejamento. E o pior erro que você pode cometer é acreditar que isso aí é coisa de advogado, não me afeta. Afeta, sim, afeta quantos anos você ainda vai trabalhar em escada, ronda, portaria e plantão noturno. Se este vídeo te ajudou a entender na prática o que é o tema 1209 na vida real de um vigilante, como uma única decisão do STF pode mudar o seu futuro e o que você precisa fazer no dia a dia para transformar risco em direito, então ele já fez a diferença. Agora eu te peço, se inscreve no canal Informação e Cidadania, deixa o like, comenta aqui embaixo há quanto tempo você atua na segurança privada e se já juntou seus PPPs, e compartilha este vídeo com colegas de posto, grupos de vigilantes e amigos de curso, porque depois do tema 1209, quem ficar sem informação corre o risco de trabalhar em condição especial e se aposentar como se nunca tivesse sido vigilante.